Sala 7, sala... Cadê a sala? Sala 3, isso. Vale do juramento? Olá, Arnaldo, tudo bem? Final das... Ah, agora apareceu. Saudações. Boa tarde, alguém está me ouvindo? Agora sim. Em alto e bom som. Tá difícil aqui, viu? Vou te falar. Estava com a mesma dificuldade, Arnaldo. Bem-vindo ao time. Tanta coisa fácil e boa nesse país, a gente tem que usar o Zoom. Jesus amado, viu? Boa tarde a todos. Mais uma vez. É que ele não apanhou como a gente apanhou no outro, né? Do Teams. No Teams também. Mas o Tomou Teams uma é surra fácil. do Teams também. Nossa, o Teams é muito fácil. Eu uso o Teams todo dia. Uma beleza. Agora, o tal do Zoom, vou te dizer, viu? Tá fácil, não. Mas eu também apanhei bastante, viu? Faz parte, né? Não tem jeito. Fazer o quê? Tá elegante, viu, Melino? Seja bem-vinda aí. Combinamos. Olha isso. O mestre está por aí? O Marcelo está por aí? Ou já saiu? Tá, ele falou com você? Não, ele está ali Não, também. você não me ouve aqui? Agora estou te ouvindo, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom, Marcelo. Parece que nós estamos aí com alguns pequenos desencontros aí com o nosso link, né? Pois é, o pessoal do marketing está aqui, está presente aqui só ouvindo para gravar e a gente já pediu para reenviarem o link para que, Ok. assim, você foi a única pessoa que me disse que recebeu. Na verdade, eu recebi no e-mail, né? A Carolina mandou um e-mail. Tá, naquele e-mail. Ela mandou um e-mail com o link para a gente encaminhar. Aliás, Marcelo, aproveitando aí, é uma dica para a gente, quando eles criarem os links, eles criam 3, 4 links, link da FECAP, link de São Paulo, link... Não sei, cria só o link da reunião, né, do nosso bate-papo, que eu acho que é muito mais fácil e mais simples para a gente colocar, encaminhar para os empresários, entendeu? Quando eu entrei naquele link ontem que ela tinha criado, vem lá um bando de informação da FECAP, bem pequenininho lá, se inscreva aqui. Para, né? Nós precisamos de alguma coisa mais, sabe? Eu ainda vou falar isso na reunião nossa. Desculpa estar falando aqui, que aqui não é lugar. Mas é que fica difícil para o pessoal, né? Sim. Eu acho, tecnicamente, o pessoal do marketing tá aqui. Tem eu acho que estão com o áudio ali, não sei. Então, se eles tiverem aí, quiserem falar Carol. alguma coisa, eu tô aqui para ouvir, porque, gente, tudo bem, temos que divulgar a FECAP,
mas o nosso foco, o nosso empresário, ele quer ter facilidade de entrar no link. Ele quer receber o link lá, clicar e entrar ou fazer a inscrição, isso eu acho legal, entendeu? Então, de repente, sair um link, faça a sua inscrição aqui, uma coisa simples, tranquila, né? E depois o link, como depois sai o link para a gente entrar na sala, que é isso que eu vejo, né, nos outros PE que a gente trabalhou, muito simples, muito fácil. Agora vem um bando de informação e bem pequenininho lá, faça a sua inscrição. O meu empresário falou para mim, você mandou, eu não quero estudar, eu quero participar na sua palestra aí, nas suas, né, no seu trabalho de amanhã. Aqui tem um bando de informação da FECAP. Falei, não, mas se você vê aí, tem aí, você entra aí para fazer a sua inscrição. Ele falou, mas eu tenho que usar uma lupa, ele falou para mim. E aí, né, poxa, fica complicado, né? Porque a gente depende das empresas. Então, fica a dica. Eu agradeço de coração o trabalho todo, as coisas muito em cima, que às vezes a gente passa aí para vocês do marketing nos ajudar. Agradeço de coração, tá? Mas me desculpem eu dizer, porque eu acho que tem que ser uma coisa mais simples, uma coisa mais focada, porque as empresas, o empresário está com pressa, ele quer ver onde ele entra, tal, tá? Aí depois ele vai ler sobre a FECAP, sobre o Apex, o PX, etc. Essa é a dica que eu deixo, tá bom? E me Pode perdoe. deixar, Arnaldo. Obrigado, viu? E me perdoe. Basílio. Boa tarde, tudo bem aí? Boa Olá, tarde. grande Boa tarde. Victor. Tudo bem, Victor? Tudo ótimo. Estou em Tá bom. Minas essa semana. Coisa Você boa. está em Campinas? Em Minas, em Você está Uberlândia. em Minas. É, Está em Uberlândia? tô. Grande cidade, adoro essa praça aí. Trabalhei muito aí. Aqui é praticamente o meu regime de engorda. Que legal, que bom. Mas semana que vem eu já volto para São Paulo. Poxa, que legal, muito bom. E espero bons negócios aí para você. E aí, a semana que vem, a gente vai se falar sobre isso também. Legal. Ó, para quem eu consegui soltar o convite, eu acabei soltando aqui, ali que a Miriam mandou, só que não foi para todo mundo, tá, Marcelo? Uhum. Só um segundinho aqui. Mas, não, eu espero que agora também o reenvio do convite cubra quem não tenha recebido. Então a gente fique com margem de segurança agora. A gente vai dar algum prazo ou vamos iniciar pontualmente às 5 horas? Eu sou um partidário dos 5 minutinhos de tolerância, né? Eu também acho, viu, menino? Tranquilo. Até porque tivemos esse probleminha também, né? E aí devem muitas pessoas estar aí se batendo também com o Zoom, porque nem todo mundo é acostumado a usá-lo, né? Também. Se não fossem os 5 minutinhos de tolerância, eu tinha perdido muita coisa nessa vida. Verdade, né? É verdade. Estou em reunião aqui, Nath, mas se você precisar falar, pode falar, tá? Cisnando, boa tarde. Tudo bem? Seja Ô, bem-vindo. mestre. Nossa, eu estava falando, perdão, eu estou dentro da loja aqui. Eu acabei de ouvir você aí apareceu Desculpe. você aqui. Você está de microfone aberto aí. Deixa eu fechar o microfone aqui, perdão. Não, mas fica tranquilo. Seja bem-vindo, Cisnando. Obrigado aí pela Obrigado. participação, tá? Obrigado. Por estar nos prestigiando aí. Obrigadão. Era isso, um minutinho também, que o Kleber tá tentando abrir a câmera dele. Acho que você conseguiu, Kleber. Beleza, tô vendo vocês aqui. Só que a gente não te vê ainda. Não?
Eu vejo ele aqui. Agora sim, agora sim. Nós temos o Gilberto, né? Seja bem-vindo, Gilberto. E o Kleber também, que é o nosso convidado. É isso, né, Melina? Isso. Seja bem-vindo, o Kleber. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aí e poder falar um pouquinho da nossa experiência e aprender um pouquinho com vocês também. Que é isso, nós é que agradecemos você e vamos aprender com vocês aí, com certeza. Obrigado mesmo. Muito legal. Oi, Lucas, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Teve dificuldade para entrar no Zoom ou foi tranquilo para você? Tranquilo? Ai, que bom. Aqui estão os nossos convidados, então meu colega de par aqui no PX é o Arnaldo, nossos convidados é o Gilberto, o Kleber. Estamos esperando 5 minutinhos, porque a gente teve aquele atraso lá no link, né? Então nem todos os empresários receberam aí o link para participar. Aí vamos dar um pouquinho de tolerância, tá bom? E a gente já inicia. Muito prazer, uma boa tarde a todos aí. Boa tarde, Lucas, seja bem-vindo. Muito prazer, muito obrigado. Recording in progress. Recording in progress. Milena, Oi. você me ouve bem? Eu mudei aqui, agora estou no laptop. No celular estava muito ruim. Dá para ouvir bem? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem também. Ah, então tá bom. Legal. Agora vai ficar bom. Vai sim. Oi, Miqueias, boa tarde, tudo bom? Estão me ouvindo aí? Eu não estou conseguindo ouvir. Vou deixar mudo aqui o microfone também para não atrapalhar, tá? Vamos esperar mais alguns minutinhos, devido àquele probleminha do link, tá bom? Oi, desculpa. Só vamos esperar mais alguns minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar, devido àquele probleminha do link que ninguém recebeu por e-mail. Ah, tá bom. Combinado.
Bom, pessoal, acho que já foram os nossos 5 minutinhos. Acho que podemos ir começando. E aí, o pessoal vai chegando aos poucos e, enfim, vamos encaminhando aqui devagar e sempre. Já estamos gravando? Sim. Então, boa tarde a todos e todas. Agradeço muito pela sua presença. Vamos começar aqui mais uma capacitação coletiva do núcleo do PIEX de São Paulo e São José dos Campos. Hoje vamos abordar 3 tópicos e teremos 3 apresentadores. Então, vamos falar sobre operações financeiras, riscos e garantias na exportação. Então, agradeço a presença de 2 apresentadores externos, 2 convidados, o Gilberto Bernardo, que vai falar sobre riscos e garantias nas operações internacionais. O Gilberto tem 35 anos de atuação como despachante aduaneiro, sócio da Facex, Fidúcia e Assessoria em Comércio Exterior, e formado pela Uninove em Gestão Financeira. Teremos também a técnica da nossa equipe, a Melina Helena Alves, já minha conhecida e colega de equipe, que atua já há 11 anos com comércio exterior, tem formação em administração de empresas e MBA em logística nacional e internacional. Ela falará sobre recebimento de remessas do exterior. E, finalmente, o Kleber Souza falará sobre operações de câmbio. Kleber tem atuação de 18 anos com o mercado de câmbio, formação em ciências contábeis e é corretor de câmbio na Fair Corretora de Câmbio. Então, teremos hoje uma apresentação com os nossos apresentadores já trazem a sua experiência, a sua bagagem e, enfim, a sua trajetória, ajudando a aprofundar mais ainda os tópicos que nós teremos, sempre com esse desafio que a gente traz para os nossos apresentadores, de abordar tópicos que certamente são complexos e desafiadores em um tempo esguio, mas tentando dar esse panorama geral para os empresários e empresárias que participam do PIEX ou que têm interesse em aprender sobre o assunto, que têm interesse talvez em aderir ao PIEX. Então, lembrando sempre, o PIEX é esse programa promovido pela Apex Brasil, em parceria com entidades, no nosso caso, com a FECAP, Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, e desenvolve essa atividade de apoio e qualificação das empresas para exportação em todo o país. Há ou haverá logo mais núcleos do PIEX atuando em todas as unidades da federação, de forma que, para todos os espectadores, é fácil encontrar um núcleo do PIEX que possa lhe atender ainda mais agora com atendimento remoto. Então, agradeço a presença dos nossos apresentadores, agradeço a presença dos meus colegas de núcleo e agradeço, acima de tudo, a presença dos empresários e das empresárias que vêm nessa tarde de quarta-feira para assistir e aprender mais sobre comércio internacional. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para quem vai começar? Quem vai ser o nosso primeiro palestrante? Eu, Gilberto. Começa falando sobre riscos. Perfeito. Gilberto, então, a palavra é sua. Eu aviso que eu vou deixar no mudo todos os não palestrantes nesse momento, e peço também para desligarem suas câmeras para não sobrecarregar a conexão. E, então, muito obrigado a todos e todas. Gilberto, muito obrigado. A palavra é sua. Ok. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, que espero que a gente tenha um bom proveito de tudo que a gente vai falar aqui a respeito desse assunto, que, como já foi falado, é bastante desafiador, né? A gente tem
noções a respeito de algumas coisas, mas não tem profundidade, sobretudo porque às vezes não é a nossa rotina, né? Então, o que nós nos propomos aqui? É tirar a gente da zona de conforto e trazer para a zona onde a gente possa começar a entender o que esse programa de capacitação ele tem a intenção de fazer, né? A minha parte aqui é falar a respeito de riscos, né, inerentes às operações de comércio exterior, basicamente as operações voltadas para a exportação, né? O Peter Drucker, ele fala uma coisa que bastante interessante, me fez pensar, e eu gostaria que você pensasse junto comigo nisso, né? Que existem dois tipos de riscos em cada operação. Aqueles que nós não podemos nos dar o luxo de correr e aqueles que nós não podemos nos dar o luxo de não correr, né? Porque empreender, basicamente, ele é correr riscos. Empreender é correr riscos. E aquele que não está disposto a correr risco, efetivamente, ele vai ficar numa zona de conforto que, às vezes, impede a empresa de crescer. Mas o que seria um risco para mim e para você, né? O que nós entendemos como risco na área de comércio exterior, né? É tudo aquilo que pode causar um insucesso na operação que você está objetivando, né? E a maioria das vezes ela não depende da vontade das pessoas que estão trabalhando dentro dessa operação. Mas ela é parte inerente de cada negócio. Em operação internacional, ela não deixa de existir. Da mesma maneira que nas operações internas de compra e venda você tem esses riscos, nas operações internacionais também você tem, com uma diferença que o seu comprador ou o seu devedor, ele não está aqui do seu lado, ele está em um país externo, às vezes com culturas muito diferentes e que talvez você tenha que trabalhar muito bem a sua operação para você mitigar esses riscos aí que você tem, né? Os riscos eles não podem ser eliminados por completo, mas existe sim possibilidades e ferramentas para que você diminua as possibilidades desses riscos e quando eles acontecerem você tenha respostas rápidas para que você possa diminuir os prejuízos que você pode ter em determinadas operações. E quais seriam esses riscos que a gente tem em cada operação de comércio exterior, voltado basicamente aqui para o nosso caso, nas operações de exportação, né? São os riscos comerciais, o risco país, o risco legal, o risco técnico e operacional e o risco financeiro e cambial, né? Cada um desses riscos, ele acaba trazendo também ações que você deve ter para poder mitigar as possibilidades de perda, né? O que seria um risco comercial, né? São os atrasos nos pagamentos, a insolvência, uma empresa que você vendeu para ela e no meio do caminho a empresa ela acabou entrando numa concordância, numa falência, a empresa quebrou, né? E como você faz para poder mitigar isso aí? Avaliação cadastral, né? No nosso caso aqui no mercado nacional nós temos um Serasa, mas existem as empresas internacionais que também elas prestam esse tipo de serviço. Existem também algumas outras entidades que você pode também buscar informação comercial da empresa para que você possa diminuir o risco para quem você está fornecendo o seu material. O risco país, político, mercadológico ou geográfico, né? São aquelas medidas unilaterais que cada país implementa e que acaba gerando algum problema. Nós estamos saindo de um período aí de pandemia, de Covid. Você já parou para imaginar, eu não sei se alguém já teve, alguém teve a experiência aí de ter uma operação no meio do caminho em que o seu veículo, no comércio transfronteiriço aqui, com os nossos países parceiros do Mercosul, o veículo ficou preso, né, no meio do caminho, por uma decisão do país vizinho de que a pessoa, o motorista ou o veículo ele não poderia passar para o lado de lá se a pessoa não tivesse os testes de Covid, numa época em que quase ninguém tinha teste de Covid. Nós tivemos isso por aqui, uma operação que gerou tremendos prejuízos e que era mercadoria, que eram mercadorias de agronegócio e que simplesmente se perdeu praticamente toda ela, né? Que a mercadoria que deveria ser consumida em 15 dias,
e que simplesmente ficou mais de 30 parado, né? Foi uma operação que causou. Então, a gente tem que dar para acompanhar essas coisas através das classificadoras de risco, através de você prestar atenção nas notícias, do que está acontecendo nos países, nos mercados para o qual você está vendendo. Tem os riscos de taxa de juros e de câmbio também nos outros países, problemas com clima, com conflito, com guerra, paralisação, greve. Tudo isso a gente tem que estar antenado para tentar diminuir a possibilidade de prejuízo. As dimensões de riscos também legais, né? Documentação inadequada. Gente, como tem gente que escorrega nisso, né? A gente tem uma mania muito complicada de copia e cola, e às vezes a gente não presta atenção nas entrelinhas e nos documentos que são solicitados para cada operação. Apesar de ser quase tudo muito, muito igual, algumas operações elas devem ser levadas com um pouco mais de rigor. Deve ter um pouco mais de rigor na elaboração e na análise da documentação que você está enviando. Documento assinado por uma pessoa que não possui poder de representação. Isso também é bastante interessante. Apesar da maioria das operações de comércio exterior elas serem operações simples, e que qualquer pessoa do departamento de exportação da empresa pode assinar documento, existem documentos que não podem ser assinados por qualquer um, né? Isso, é claro, tudo vinculado ao país para o qual você está exportando, tá? A gente tem que sempre olhar, e a pergunta de o que você precisa enviar de documento para o seu importador, ela pode parecer uma pergunta boba, mas ela não é. Ela é fundamental. Ela é fundamental. Você conhecer o mercado para o qual você está exportando e você perguntar para aquela pessoa que está comprando qual tipo de documento que você deve enviar para ele. O nosso país é um país tremendamente burocrático. Então, na exportação a gente não tem muito problema, mas na importação, uma assinatura simples numa fatura comercial que ela não está de acordo, você pode pagar certas multas e altas multas. Alguns mercados também são semelhantes, então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, né? E na observância de regulamentos. Da mesma maneira que nós temos aqui os regulamentos com a Anvisa, com o Ministério da Agricultura, com o Inmetro, outros países também têm. E a gente tem que conhecer esses mercados, ou, no mínimo, fazer a pergunta, como eu falei, para o seu importador, de que tipo de documentos e de que tipo de certificação que o seu produto ele deve ter. E que tipo de documento deve acompanhar o seu produto para que você não tenha o seu produto retido na alfândega do lado de lá e o seu importador, ele deixe de te pagar porque você não cumpriu requisitos anteriores à sua operação. Risco técnico e operacional, né? Erro humano ou falha de equipamentos, de sistema, de má gestão, de controles internos ineficientes e ocorrência de fraudes. Nós temos que prestar atenção nessas questões de ter pessoas capacitadas para poder fazer essa operação para você, né? No meu caso, eu sou despachante aduaneiro, então a gente cuida de muitos exportadores que não tem departamento de exportação, né? Não tem uma pessoa capacitada dentro da própria empresa para poder fazer isso. Então, a gente assume esse risco do lado de cá, né? A gente fornece ferramentas, fornece mão de obra, fornece conhecimento para que você, mediante essas informações, você possa diminuir a quantidade de erros humanos que ocorrem em processos de exportação. Porque, como eu falei lá no começo, a gente tem uma mania muito feia de copia e cola, e às vezes a gente não observa com detalhes cada operação que a gente está fazendo, né? Então, isso é bastante interessante. E os riscos financeiro e cambial também, que são as volatilidades dos mercados. Cada mercado que a gente tem também, a gente tem que tomar um risco muito grande. Nós tínhamos no passado um parceiro muito forte aqui na nossa na América Latina, que era a Venezuela, que já foi um país bastante próspero e que hoje enfrenta uma crise cambial sem tamanhos. A Argentina está caminhando para a mesma coisa, né? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque você pode simplesmente enviar uma mercadoria para lá para um comprador
seu já de longa data, e no meio do caminho, eles enfrentarem uma crise cambial que simplesmente eles fecham o mercado de câmbio. O governo fecha, não vamos pagar ninguém, né? Decreta uma moratória, e você entra também no barco, você fica sem receber, e isso às vezes não é nem por culpa do seu importador, é por culpa do governo que baixou alguma regulamentação, e essa regulamentação ela não permitiu mais que essa pessoa ela te pagasse, né? Então são esses riscos que a gente coloca aí e que são riscos reais, né? Todos nós estamos sujeitos a eles, mas também existe a possibilidade da gente diminuir a quantidade de risco ou a possibilidade da gente correr esse risco desde que a gente tome os cuidados necessários, né? Cada operação também, né? Aí a gente vai começar a entrar no campo um pouco mais prático da coisa. Cada operação também, algumas operações também, elas têm algumas possibilidades de você garantir a sua operação, garantir o seu recebimento, né? No nosso caso aqui, que nós somos pequenos e médios empresários, algumas dessas operações, talvez elas se tornem inviáveis num primeiro momento. Mas é bom a gente ter uma noção daquilo que a gente tem à disposição para poder trabalhar e ter segurança nas nossas operações, né? Existem algumas cartas de crédito ou operações de garantia que a gente pode colocar dentro das nossas operações. Entre elas, a primeira que eu elenco aí é a SBLC. A SBLC, para quem trabalha com commodity, ela é muito utilizada, porque você está trabalhando com um produto que ele depende, às vezes, de clima, ele depende, às vezes, não depende de fabricação, apesar que não é só para isso, mas é mais para isso. São valores bastante altos, né? Então você pede garantias, né? De quem está comprando e de quem está vendendo. No caso da SBLC, o exportador solicita para o importador a emissão dessa SBLC, né? Porque o banco garantidor, o banco que vai fazer essa operação, é um banco que vai investigar esse importador e vai garantir que esse importador ele tem condições de bancar essa operação para você, né? Então, essa operação ela é emitida no país, em bancos no país do comprador, né? O importador compra ou pede essa garantia para o banco, e o banco vai olhar as contas correntes dessa empresa, o movimento financeiro dessa empresa, a saúde financeira dessa empresa, e ele vai dar essa garantia para essa empresa para que ela possa comprar de você. De posse da SBLC, aí sim a operação ela começa a andar, porque você vai ter recebido a garantia. Se tiver algum problema, o banco honra o compromisso, o banco te paga. Já não é mais um problema do seu com o seu importador. Já tem um banco, já tem uma instituição financeira no meio, entre vocês dois, que essa instituição financeira é quem garante a operação. E o beneficiário é sempre o exportador, é aquele que está vendendo a mercadoria. Nós temos aí também os refundment bonds ou advanced payment bonds, que são uma outra opção também de garantia nas operações de comércio exterior. Nesse caso, o comprador é quem solicita para o vendedor essa garantia, né? Também, mais uma vez falando, como são operações, às vezes, de valor muito alto, que às vezes precisam de adiantamento para poder fazer, o importador, que é a pessoa que vai estar comprando, ele solicita de que o banco, a instituição financeira, entre no meio da operação para garantir a operação como um todo, né? Nesse caso, ela é emitida pelo banco do país do vendedor, tá? É o vendedor aqui que vai até o banco e ele compra essa garantia do banco. O banco vai investigar a empresa e vai dar a garantia para o importador de que essa empresa para a qual ele está fazendo toda essa operação, todo esse aporte, ela vai ter condições de depois, no futuro, também honrar com a questão da entrega da mercadoria, e se não tiver isso, o banco também é aquele que garante, é aquele que paga o importador. Nesse caso, o comprador, que é o importador, é o beneficiário dessa operação.
E a mais famosa de todas, que é aquilo que a maioria de nós escuta falar aí, que é a carta de crédito, propriamente dizendo. A carta de crédito, ela segura o pagamento através por meios bancários da operação, desde que o exportador, né, nesse caso, quem compra a carta de crédito é o importador, né, o banco vende para o importador e vem até o exportador e fala assim, olha, eu garanto essa operação. E de mediante essa garantia bancária, só que é o seguinte, você tem que cumprir determinadas premissas, você tem tal prazo para poder entregar, você tem que usar tal meio de transporte, você tem que usar tais e tais documentos, você tem que apresentar o documento XYZ assinado por Beltrano, fulano, e ele vai colocar todas as informações ali que são necessárias para que você possa ter a garantia da carta de crédito. Dentre todas essas aí que a gente já citou, talvez seja a mais viável, né, em termos de custo, talvez seja mais viável, por isso também ela é mais conhecida, né? Essa aqui, ela assegura mesmo as pequenas operações, pequenas em volume, valores menores, quando eu falo valores menores, valores abaixo de 100 mil, elas já são valores que a carta de crédito ela já se torna bastante viável, e é o conselho que a gente sempre pede para as pessoas, olha, na medida do possível, para você garantir a sua operação, solicite a carta de crédito. Né? Eu acho que essa é o ponto principal. Melina? E aí você tem algumas outras operações também, que são as operações com concorrências e licitações internacionais. Eu espero que a maioria de vocês chegue até lá, mas não é, por enquanto parece que não é o nosso foco aqui, né? Que são aquelas operações em que você vai prestar serviço, ou vai vender serviço, ou vender produto para um outro país, ou para uma outra empresa, através de um bid de um outro país, e que isso necessita de garantias, né, para que você possa participar dessas concorrências e dessas licitações. Tem aí os bid bond e as performance bond, né, todas elas também são garantidas por banco, né, ou companhias de seguro, que elas asseguram essa operação. Ela vai dar garantia de que, para a instituição ou para o governo que está contratando a sua empresa para prestar um serviço lá, ou vender um produto lá, de que você vai ter condições de honrar aquele contrato a partir do momento que você ganhar. Né? A gente sabe muito bem que as licitações e as concorrências internacionais, elas são valores absurdamente altos, né? E geralmente contratos muito longos, e esses contratos muito longos, eles necessitam de empresas que tenham solvência o suficiente para aguentar durante determinado tempo até que a operação ela se conclua. Né? Temos outras opções aí também, que aí nós temos os seguros de crédito à exportação. Esse aí, como são programas governamentais, eles são instituídos, eles são garantidos por decretos e por leis. Nesse caso aqui, o SCL é garantido pela Lei 6.704, de 1979, e o FGE, o Fundo de Garantia e Exportação, de 1999. Todos eles são vinculados à Camex. Né? A Camex é aquela que controla tudo isso aí, e é aquela que garante, é aquela que dá segurança para a operação, né? E como é um órgão governamental, ele acaba sendo aceito a nível internacional, né? Quando você consegue entrar nesse programa, quando você entra nesse seguro de garantia à exportação, você acaba tendo o lastro do governo te acompanhando na sua operação, né? Então, é bastante interessante vocês começarem a pensar nisso aí também, né? Quem garante a operação, nesse caso, é a União, né? Você tem o lastro de garantia da operação é pelo Fundo de Garantia à Exportação, que é o FGE, né? E a execução e a gestão, como eu falei, ela é pela Camex. A Camex é que é a gestora da coisa, que é a mãe da criança aí, que cuida dessa operação do começo ao fim. E quais são as coberturas que o SCE ele te dá para a sua operação? Né? Os riscos comerciais e políticos extraordinários,
né? Como a gente já pincelou lá atrás, eu não vou nem me ater muito isso. Não há restrição de setores ou produtos, ou seja, todos os setores do nosso PIB, eles podem entrar e podem solicitar o SCE. O financiamento, né, ele é garantido pela Camex, mas ele pode ser dado por qualquer banco público ou privado, brasileiro ou estrangeiro, sem restrição de bens ou serviços quanto ao país importador. Ou seja, nós não temos, pelo menos, por enquanto, né, a não ser que... É claro que nós temos alguns países com o qual o Brasil, ele não, por algum motivo, algum risco, o país aí, a gente não tem comércio exterior. Mas também são casos raros, né? Fora esses, tá? Você pode fazer e pode vender para qualquer país, não existe nenhum impedimento quanto a isso. Ele não cobre gastos locais, né? Bens adquiridos no exterior, ou seja, se a sua empresa ela é uma empresa que ela utiliza, por exemplo, um drawback, em que você compra o produto de fora para poder participar do seu processo produtivo aqui, para depois você fazer a exportação, essa operação do drawback, ela não é garantida, mas a operação, né, da exportação, sim, tá? Então, a operação da importação da matéria-prima, você traz e você consegue, você vai ter que utilizar um seguro de uma companhia qualquer, mas na exportação, sim, o produto em si, exportável, esse produto, sim, ele é garantido, ele pode ser garantido pelo SCE, né? Essa operação, ela tem um prêmio, ela tem um risco, né? E para isso você tem que saber quanto você vai pagar, né, por esse seguro, né? Por essa apólice de seguro, né? E isso aí, você... Pode passar essa, Melina, por favor? Né? Esse aqui a gente vai acabar não entrando neles, né? É isso aí, beleza. Né? O SCE, ele é garantido e ele é gerido, né, pela Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A., né, que é uma entidade, e essa entidade, ela tem um link que você pode acessar e você pode preencher esse cadastro que está aí na sua tela, é um formulário relativamente simples de você preencher, e você, a partir dele, você saber o quanto você teria que desembolsar para poder pagar esse prêmio de seguro, para você ter direito ao SCE. Né? Eu acredito que seja também bom começar a pensar nisso, né? Geralmente ele é para as operações pós-embarque, né? São operações em que você vai receber somente após o embarque da sua mercadoria, porque se você recebeu anterior ao embarque da sua mercadoria, você já não, teoricamente, risco financeiro você não tem mais. Ela é uma modalidade para as operações pós-embarque, independente de quanto prazo que seja 10 dias, 20 dias, 30 dias, 120 dias, isso tudo você pode fazer através do SCE, preenchendo esse cadastro aí. Nós vamos colocar depois os links para vocês, né, que vocês podem acessar depois e fazerem as suas consultas para você saber o quanto você teria que desembolsar com isso aí, né? Então, o SCE, ele tem um cronograma que você deve seguir para que você possa, até você entender o quanto você, no caso de ter um risco, até você conseguir essa indenização lá no final, né? Primeiro, você faz o seu cadastro, né? O cadastro do usuário, primeiro a sua empresa, você vai e cadastra a sua empresa, os dados cadastrais todos da sua empresa, depois você vai fazer o cadastro da operação, né? Depois você preenche o formulário de compliance, a sua empresa também, eles vão olhar para dentro da sua empresa para saber se você tem condições também de honrar com esse compromisso até da própria operação, né? Depois você tem a aprovação do compliance, e daí por diante, você pode ver que nós colocamos um cronograma bastante interessante para a operação inteira, e depois a gente vai disponibilizar esse fluxograma para vocês, para que vocês também tenham aí com vocês, e caso haja interesse, a gente conversar e instruir vocês e ajudar vocês nessa questão
da obtenção do SCE, né? Mas também não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças e que você pode acessar a qualquer momento. Olha, nós temos aí os links, né, de todas essas informações que nós demos para vocês aí, né? O treinamento ele é bastante dinâmico, a gente não consegue esgotar tudo aquilo que a gente gostaria nesse tempo que a gente tem, mas tem os meus contatos, né? Tem o meu telefone, tem o meu e-mail, tem o meu Skype, e estão à disposição de vocês o tempo todo, 24 horas por dia, né? Não se sintam envergonhados em fazer qualquer tipo de questionamento a qualquer momento, que a gente está aqui justamente para isso, né? Para auxiliar vocês no desenvolvimento das empresas de vocês, no desenvolvimento das operações de comércio exterior de vocês, né? E a gente tem, pelo menos aqui na Facex, a gente tem, como já foi falado, eu tenho uma expertise de 35 anos trabalhando com isso, e a gente tem bastante experiência e uns parceiros a nível internacional em todos os continentes aí para poder atender vocês nas necessidades que vocês tiverem, né? Lembrando que o formulário depois, formulário não, o slide depois ele vai ser compartilhado com vocês, sim, né? Para que vocês possam ter essas informações em mãos, não só os nossos contatos, mas tudo aquilo que foi falado, e se tiverem alguma necessidade, eu estou à disposição de vocês. Bom, meu nome é Melina, né? Eu sou a técnica extensionista aqui do PIEX. Eu vou falar sobre o recebimento de remessa do exterior, tá? E quais são os tipos de remessa que existem no mercado? Quais são as opções, né, que o exportador ele consegue aí estar fazendo esse alinhamento junto com o exportador para que ele torne, né, faça a paridade dessa exportação, desse montante da exportação, e ele consiga aí fazer a adequação de acordo com ambas as partes. Então, nós temos o tipo de remessa antecipado, nós temos a remessa sem saque, que é a cobrança direta, temos a remessa com saque, que é a cobrança documentária, e a carta de crédito, que o Gilberto já comentou um pouquinho lá para frente. Então, a gente vai verificar aqui agora os 4 temas um pouquinho aprofundado. E o que seria o pagamento antecipado? Então, o pagamento antecipado é quando o exportador ele solicita o valor total ou a prazo para esse importador, e esse valor, esse montante, ele é pago geralmente antes dessa mercadoria estar saindo do Brasil. Então, muitas vezes, esse exportador ele vai solicitar esse valor para produzir o insumo para compra de matéria-prima, depois efetuar essa produção e enviar para essa exportação, tá? Só que também ela não acontece só nesse caso, ela vai acontecer também, como, por exemplo, se a empresa, né, esse importador, ele tem algum débito com a empresa, né, com essa empresa exportadora, ele precisa atender essa exportação, então, geralmente, o setor de crédito, de finanças, ele vai pedir ali para esse exportador, né, ele consegue fazer esse envio, enviar esse pedido mediante pagamento antecipado também. E uma outra possibilidade que acontece em alguns casos, tá? Então, aqui eu não estou fazendo um apontamento que seria esse tipo de pagamento, tá? É só uma das possibilidades que existe, são quando as empresas elas estão adentrando aqui no mundo da exportação, e aí ela não tem aquele relacionamento, ela não tem aquele conhecimento do importador ainda, então, geralmente, eles acabam, né, firmando isso no contrato do importador estar fazendo os pagamentos via pagamento antecipado. Tá? Então, geralmente, o pagamento antecipado, eles são mais utilizados dentro dessas 3 possibilidades. Então, é quando o importador ele vai efetuar o pagamento ou total desse montante ou parcial antes da mercadoria estar saindo do Brasil. Então, essa é uma forma de recebível. A outra forma que nós temos é a cobrança direta, que é a remessa sem saque. Esse tipo de pagamento, ele é utilizado, né, quando o importador e exportador já se conhecem a longo prazo, quando ambos já têm aí um relacionamento de mais de 2 anos, né, para cima, então tem um contrato ali também, né, e aí já foi falada a questão aqui do contrato internacional, então as empresas que ainda não, né, os empresários que estão aqui conosco e tem, né, não conhecem as demandas, as inerências do contrato internacional,
já houve uma capacitação desse tema, e os empresários que estão aqui no PayEx podem tirar alguma dúvida, se for o caso, com o técnico extensionista, tá? Mas voltando aqui a falar um pouco da cobrança direta, então essa modalidade é quando o exportador e o importador, eles têm um alinhamento da condição de pagamento, e essa condição ela pode ser à vista ou ela pode ser a prazo. Aqui eu coloquei alguns exemplos de condição a prazo, mas não necessariamente precisa seguir essas datas. Na verdade, não tem aqui uma data pré-estipulada. Essa data pré-estipulada é acordada em ambos, tá? Tanto o fluxo de caixa entre importador e exportador, né? Então, é vocês que vão negociar aí a melhor condição para vocês. E qual que é, né, digamos, uma desvantagem, uma vantagem dessa modalidade? Então, vamos dizer que uma desvantagem é o risco que o exportador corre. Por quê? Porque ele vai enviar todos os documentos direto para o escritório desse importador ou para o despachante dele no destino, e se ele não tem um contrato já firmado, validado dentro ali dos preceitos, né, válido, esse exportador ele acaba né, podendo aí levar até, ele corre o risco de um calote, né? Então ele pode enviar a exportação, ele envia esses documentos, ele não tem aí nada que, né, que o pare legalmente, ele pode aí pode ocorrer esse dano ou atraso no pagamento e atrasar esse fluxo de caixa dele. Então podem ocorrer diversas situações. Então geralmente essa cobrança direta ela é utilizada mais nas empresas intercompany, né, nas multinacionais, onde eles fazem muito dessa remessa. Em empresas né, que não são intercompanies, em importadores e exportadores, utiliza-se sim esse tipo de modalidade, mas quando se tem um relacionamento a longo prazo, de muitos anos, uma confiabilidade aí entre ambos, né, um relacionamento bem fluido, vamos dizer assim, tá? Então, esse aqui acabaria entrando como uma desvantagem, né, da cobrança direta, é o fato de, a partir do momento que nós enviamos todo o documento original para esse importador, o exportador ele já fica sem um resguardo ali jurídico legal, né? E aí ele acaba não tendo ali uma segurança de que realmente vai aí ter esse recebível de acordo ali com o planejado ou no prazo acordado entre ambos, tá? Mas um lado positivo, uma vantagem, seria que para o importador, né, o processo se torna muito mais ágil, muito mais rápido, porque a mercadoria, dependendo de onde nós vamos estar enviando, a logística ela acaba sendo um pouco rápida, né? E aí pode acontecer da mercadoria chegar e o documento ter algum atraso, não saiu do Brasil ainda, e essa carga fica parada lá no destino, então o despachante do importador acaba ali não tendo uma organização e tendo alguns atrasos. Então, essa modalidade ela acaba sendo eficaz nesse sentido. O importador ele já recebe esses documentos, já, né, ele segrega lá para o despachante dele, que já faz todo o preparo para a nacionalização da mercadoria lá no país de destino final. Falando agora um pouquinho aqui da remessa com saque, que é a cobrança documentária. Essa é uma outra opção de pagamento que ela traz aí garantia também para ambas as partes. Por quê? Porque o exportador ele vai negociar também a condição de pagamento, pode ser à vista, pode ser a prazo, tá? Dependendo aí do fluxo de caixa que ambas as partes comportam. Só que todos os documentos vão ser emitidos, né, para esse importador, e ao invés de serem enviados direto para o despachante do importador ou direto para o importador, é mandado para o banco dele, né? Então, todos os documentos originais, juntamente com o saque, e para frente eu vou mostrar para vocês o que seria esse saque, a gente envia diretamente aí para o banco do importador. E qual que é a vantagem? A vantagem é justamente eu ter um interveniente, uma operação bancária, eu tenho a segurança de que eu vou ter esse montante recebível dentro do prazo acordado e negociado anteriormente, né? E qual que é uma desvantagem? A desvantagem é porque o importador ele tem que se apresentar em tempo hábil lá no banco dele, né? No banco do destino final, antes dessa mercadoria chegar, para que ele possa e depois, né, compartilhar essa documentação com o despachante dele e fazer todo o procedimento, né, de nacionalização da mercadoria, que cada país tem a sua burocracia, a sua inerência. Então, dependendo aí do tempo que esse importador ele tenha para
para fazer aí todo o procedimento de importação, é uma modalidade que para ele acaba não sendo muito vantajosa, porque se a mercadoria está no porto de destino final e eu não tenho a documentação, ele não consegue fazer nenhum tipo de remoção. E aí isso vai gerar um custo e gera todo um processo, um retrabalho para ele, depois ele pode querer repassar esse custo para o exportador. Então, é só um ponto de atenção aqui que eu trago para essa modalidade, é uma modalidade que é utilizada tanto quanto a questão do pagamento antecipado, por conta das garantias, né, que ocorrem, que elas trazem, mas o ponto de atenção é, assim que a mercadoria embarcar, já juntar todos os documentos originais e já enviar, porque dependendo do país que nós mandamos, aí esse importador vai ficar com um prazo muito curto para se apresentar ao banco, né, fazer a retirada dessa documentação e depois ele compartilhar aí com o despachante dele para iniciar aí os procedimentos aduaneiros, tá? E esse último que eu falo, que foi o que o Gilberto já tinha antecipado um pouquinho, é a carta de crédito, que é a famosa carta de crédito. E aqui eu faço uma brincadeira, uns amam e outros odeiam. Né? E por quê? Porque realmente aí ela tem algumas burocracias, né? Mas você sabendo ali seguir o fluxograma dela, você não tem nenhum problema com ela, tá? Então, como é que funciona a carta de crédito? O importador, primeiro, ele tem que ter um crédito com o banco. Se ele não tem nenhum crédito ali, ele não consegue solicitar essa abertura. E aí, ele vai solicitar essa abertura para o banco dele. Então, é o banco aí que ele tem conta e que ele vai ter um crédito. O banco faz a abertura e aí o banco emite essa carta de crédito e ele vai enviar para o banco avisador. Só que esse banco avisador, né, pode ser tanto o banco do exportador, como pode ser um banco representante. Então, só para trazer aí uma analogia, né, para fazer sentido, por exemplo, o importador ele né, o banco dele é o Citibank, só que o Citibank encerrou as operações aqui no Brasil. Então, a gente sabe que o Citibank não existe mais, então teria um banco representante. E digamos que quem é o representante do Citibank vai ser o Santander, né? Só que o Santander ele não é o banco do meu exportador. O meu exportador ele está com a conta no Nubank, no Itaú, onde ele tiver a conta, tá? Então, aí o Santander, representante do Citi aqui no Brasil, vai fazer esse comunicado, né, que existe a abertura dessa carta de crédito, e aí o Santander avisa o banco do exportador. Quando o banco do exportador é o mesmo que o do importador, esse processo é encurtado, e aí o procedimento, né, ele acaba sendo um pouquinho mais ágil, mas isso também não tem nenhum atraso para o exportador, tá? Importador. Então, o exportador ele vai receber essa carta, ele tem que fazer análise dessa carta de crédito. Aqui eu também trago um ponto de atenção, porque a análise ela tem que ser muito minuciosa. Muitas vezes o importador ele não entende da nossa legislação e ele não sabe o que é permitido e o que não é. Então, vai do exportador realmente fazer essa análise nos mínimos detalhes para que ele já pegue nesse primeiro momento o que é permitido, o que não é, e peça uma revisão dessa carta de crédito antes dele fazer essa aprovação final. A partir do momento que ela está aprovada, né, aí você consegue fazer ajuste na carta de crédito? Consegue, mas somente via emenda. E aí essas emendas também têm um atraso de procedimento, então dependendo do ajuste que você fizer, ela pode aí te trazer alguma dorzinha de cabeça, tá? Mas digamos que a carta de crédito foi aprovada, tá tudo certo, dentro dos conformes. Então, o exportador ele vai começar a emitir esses documentos, embasados sempre na carta de crédito, e todos os documentos de exportação tem que ter o número da carta de crédito atrelado, e para cada documentação vai ter ali um procedimento designado, vamos dizer assim, e tem que se cumprir. Porque se não se cumprir esses preceitos, né, quando o banco ele receber essa documentação, ele vai fazer uma análise. E no que ele faz a análise, ele vai verificar ali que algum item não foi seguido conforme está sendo solicitado, foi sugerido, né? E aí, isso se chama discrepância. E essas discrepâncias, elas são sempre em dólar. E quem paga essa discrepância é o exportador. Por que o exportador? Porque ele quem não seguiu com as normativas da carta de crédito. Né? E aí, se tinha algum apontamento, ele tinha que ter comunicado o importador antes dessa aprovação, tá? Mas vamos supor aqui, no melhor dos mundos, que todos os procedimentos, documentos foram emitidos mediante a esse procedimento, e o banco do exportador aprovou, sem discrepância, ele envia esses documentos, né, via courier para o banco do importador. O banco do importador vai fazer a mesma coisa.
Ele vai pegar a carta de crédito versus toda a documentação, ele faz a checagem, não tendo nenhuma discrepância, nenhum ponto aí a informar, ele informa o importador que está com a documentação disponível para ele se apresentar para fazer a retirada. O importador, ele se apresenta, retira essa documentação, e no que ele retira a documentação, ele consegue entrar com o processo de nacionalização lá no destino final. E o exportador, ele vai receber esse montante mediante a condição ali negociada, que pode ser tanto à vista ou quanto pode ser a prazo também. Então, a carta de crédito, esse é o melhor, né? É o melhor fluxograma que nós pensamos aqui em fazer e tentar trazer resumido, porque sabemos que ela existem pontos aqui, um ponto de atenção muito importante que é necessário ser seguido, mas eu acho que aqui o resumo ele está bem, né, dos passo a passo, step by step, eles estão bem tranquilos, tá? E na carta de crédito também existe uma cláusula chamada Red Clause. O que significa essa Red Clause? Significa cláusula vermelha. E ela vai estar destacada mesmo, né? Ela vai estar escrito lá em vermelhinho. E o que significa essa cláusula? Bom, ela acaba assim descaracterizando um pouco da carta de crédito. Então, essa cláusula ela não é usual, tá? Na verdade, ela é muito rara disso acontecer, tá? De você ter aí mesmo essa cláusula. Ela dá para o exportador a possibilidade de adiantamento. E esse adiantamento ele pode ser tanto parcial do montante da exportação, quanto pode ser um valor aí a prazo. E como que o exportador ele vai fazer ele vai conseguir aí ter esse adiantamento? Mediante ao saque. Eu já vou mostrar para vocês qual documento que é. Então, o exportador ele vai assinar o saque, apresenta isso no banco dele e o banco aí faz a liberação do montante que ele está solicitando. Mas, por conta aí de descaracterizar toda a proteção da carta de crédito, né, ela acaba aí sendo utilizada em casos bem extremos, quando o exportador precisa realmente fazer algum fluxo de caixa, ou houve alguma necessidade ali na operação e ele precisa desse montante, né, para estar recebendo antes do prazo negociado, tá? E aí, falando um pouquinho agora dos documentos, né, que tanto eu falo o que é esse saque, o que é a fatura comercial. Então, aqui eu apresento para vocês uma cópia do que seria a fatura comercial, e aqui é só um adendo. Não existe um modelo de fatura comercial pré-definido no mercado, cada exportador faz mediante o que julgar necessário, só que existem algumas informações básicas que tem que constar em todos os documentos. E quais são esses dados? Então, é os dados completos do importador, do exportador, o Incoterm, descrição da mercadoria, quantidade, unitário, né? Então, canal bancário. Essas são algumas informações, né? São uma das mais importantes, e também já foi abordado esse assunto aqui nas capacitações do PIEX, né? Lá no tema de obrigações e exigências documental, eu esqueci agora o nome do título da capacitação que houve, que se vocês quiserem, vocês conseguem também dar essa checada, tá? E se caso as empresas que estão aqui no PIEX conseguem também tirar aí a dúvida com os técnicos extensionistas, tá? E aqui também é uma cópia do conhecimento de embarque. Esse conhecimento de embarque, ele está aqui, né, ele abrange o marítimo, mas a gente sabe que para cada modal vai ter o seu modelo de conhecimento. Então, cada armador, cada agente de carga, ele também tem o seu modelo específico, porém algumas informações básicas vão constar em todos os modelos, tá? E aqui é um exemplo do saque, né? Então, esse saque é bem similar aí ao antigo contra-cheque, né? E as informações que constam aqui vão ser as informações do local onde se encontra esse exportador, né? O valor dessa exportação em numeral e, por aqui em extenso, remetido ao banco e ao importador. E para algumas operações, né? E aí vai depender muito do Incoterm, eu vou ter a necessidade também de estar fazendo aí a contratação de um seguro, né? Que são os Incoterm CIF e o CIP. Então, se na minha operação, meu Incoterm, ele reger uma dessas duas modalidades, eu tenho essa necessidade. E eu vou precisar também apresentar, né, futuramente aí tanto para o setor financeiro da empresa, contábil, para que eles façam aí todo o aparo legal. Tá? Então, esses são os documentos aqui que eu trago para vocês, né, entenderem do que tanto são esses documentos que eu falo. Aqui são os links para consulta, se vocês tiverem alguma dúvida também de tudo que foi falado.
Aqui está o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram estar mandando alguma pergunta, também estou disponível, né? Para as empresas que ainda não estão aqui no PayEx, venham fazer a capacitação conosco, porque os temas são bem interessantes, são bem legais, tá? Então, assim, todo mundo sempre acaba aprendendo bastante coisa, né? Então, tanto, eu falo por mim, né? Técnico extensionista, sempre aprendo alguma coisa com vocês, e vocês, empresários, sempre acabam aí agregando muito conhecimento, né? Todo aqui o curso do PayEx, tá? Agora eu vou dar a palavra para o Kleber. O Kleber, ele vai falar um pouquinho sobre as operações de câmbio. Bom, muito prazer, pessoal. Sou Kleber, né? Como a Milena falou, trabalho na FER Corretora de Câmbio, já tenho uma experiência aí de uns 20 anos no mercado de câmbio, atuei em bancos e corretoras. Hoje atuo exatamente como operador de câmbio, né? Como especialista nessa área, tá? Aqui o nosso foco é mais exportação, né? Então, eu vou dar um briefing no que são os serviços da corretora, os serviços que a gente desempenha como instituição financeira, e depois eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre os casos de exportação propriamente dito, tá bom? Então, assim, a corretora FER, ela já atua aí no mercado há 30 anos, a gente atende as empresas de todos os segmentos, tá? E, graças a Deus, atualmente, ela é hoje a maior corretora do mercado, né? Quem opera em câmbio? São bancos e corretoras, que são autorizados pelo Banco Central, tem a ortoga do Banco Central para poder fazer as liquidações de câmbio, operar em todos os produtos que demandam, né? Toda a regulamentação de câmbio, só falando agora sobre a regulamentação, ela está baseada na circular do Banco Central, na 3689, 3690 e 3691. Então, quem tiver curiosidade de saber tudo o que envolve a legislação cambial, que foi normatizada pelo Banco Central, pode estar fazendo a consulta nessas 3 circulares, tá? E elas são relativamente bem atuais, de 2013, tá bom? Então, assim, para operar câmbio, só quem pode fazer essas operações, como eu falei, são os bancos e corretoras que têm a ortoga para fazer isso. O Banco Central, ele distribuiu essa autorização porque ele não tem braço para controlar todas as demandas do Brasil, né? Porque é muita coisa. O comércio exterior entra, sai divisas do país, e isso tem um volume muito grande, então ele tem que distribuir isso. Mas ele também é o órgão fiscalizador, né? Juntamente com outros órgãos que têm um teor um pouco mais, vamos dizer, punitivo, como é o COAF, né, que atua exatamente sobre os crimes de lavagem de dinheiro. E depois tem a Receita Federal também, que atua bastante aí na questão da regulamentação de todo o comércio exterior em si, né? Então, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. A gente tem aqui as operações de intermediação de câmbio, que são as operações que a corretora, ela entra como uma consultora, ela entra como a empresa que vai fazer a análise da documentação toda que ampara o fechamento do câmbio, e depois vão ser negociados as taxas, aonde a gente vai entrar com os bancos para negociar taxas, para buscar a melhor opção para as empresas, tá? Em todos os tipos de câmbio, como a gente está vendo agora nas operações de câmbio, que existem basicamente o câmbio comercial, o câmbio financeiro e o câmbio turismo, tá? Que a gente vai ver mais para frente. No câmbio comercial, a gente tem as operações
divididas entre compra e venda, tá? Que são as remessas feitas eletronicamente, né? Que é a via SWIFT, que a gente chama. A gente trata a SWIFT como se fosse a TED nossa aqui, né? É a ordem de pagamento que a gente recebe do exterior perante uma exportação ou um envio de recursos para fora, ou melhor dizendo, um envio de recursos lá de fora para nós, assim como é o pagamento internacional que vai pagar os fornecedores, pagar um investimento no exterior. Tudo isso é feito por essa SWIFT. Por curiosidade, não sei quantos sabem, SWIFT é um órgão suíço que criou toda essa nomenclatura de padrões aonde se identifica quem está pagando, quem está recebendo, o valor, qual é o dia da valuta, define para quem é as despesas e define ali qual é o banco, os bancos intermediários que vão estar transacionando esses valores pelo mundo, né? Então, no câmbio comercial, a gente tem uma divisão entre o que se refere a mercadorias, que são os contratos de importação e exportação, e depois tem os câmbios financeiros, que são todas essas outras modalidades que a gente está vendo aí na apresentação, que não está relacionado diretamente com bens tangíveis, mas bens intangíveis, transferência de patrimônio, investimento, manutenção de residente, etc. Tá? Aí no próximo slide, a gente tem aí essa parte de assessoria cambial, que é exatamente dar toda a segurança, né, todo o amparo para que a empresa possa fazer a operação sem correr riscos perante Banco Central, perante Receita Federal, correndo riscos, por exemplo, de liquidar radar, de suspender radares, né, que é a autorização que a Receita Federal dá para uma empresa poder exportar e importar, que ele é até limitado ao patrimônio líquido da empresa, tá? Hoje o radar, para tirar um radar hoje de até 50 mil, é muito simples, né? Tá aí o nosso amigo Gilberto, que consegue fazer isso com muita tranquilidade, sai no mesmo dia, tá? E depois é o radar ilimitado, que é praticamente as empresas que já estão consolidadas, porque no mínimo você tem que ter um capital de 590 mil reais de movimentação na conta para poder tirar esse radar ilimitado. Para que isso? Para que você consiga exportar ou importar, a sua mercadoria consiga sair do país ou, no caso de importação, entrar no país e você nacionalizar, tá? Depois a gente tem aí os registros que são feitos perante o Banco Central, que são relativos ao investimento estrangeiro direto, tá? Que quando uma empresa lá de fora, ou pessoa física, ou um sócio lá de fora está mandando dinheiro para o país para poder fazer o registro, e o Banco Central obriga a ser feito esses registros no SISBACEN, tá? Que é chamado RDE-IED, RDE-ROF, se relacionando à capital social ou se relacionando a outras operações financeiras. O próximo. Performance de exportação. Isso pode ser um assunto importante para vocês aí que estão exportando. O que é isso? Existe uma modalidade de exportação que é chamada ACC, quando a empresa vai ainda fabricar, ter uma mercadoria, só que para isso ela pede um adiantamento do banco para que ela possa fazer a produção dessa mercadoria e então exportar. Geralmente quem faz isso são empresas bem consolidadas, que têm um patrimônio líquido alto. Por quê? Os bancos em geral, para ele dar uma ACC para uma empresa,
ele vai tomar o limite da empresa. E o limite é dado pelo patrimônio líquido dela. Então, quem tem muitos interesses de fazer isso são grandes empresas que têm um patrimônio bem alto, onde ela constitui um limite alto, e aí o banco consegue dar esse adiantamento, mesmo sem ter a mercadoria ainda exportada, tá? Só que acontece, muitas vezes essa empresa que tomou esse ACC, chega na hora dela liquidar, na hora dela fazer o embarque da mercadoria, ela não tem a mercadoria. Então, ela teria que pagar muitos juros para o banco, teria que pagar multa, uma série de encargos que praticamente inviabilizaria a exportação dela. Então, o que ela faz? Ela negocia com outra empresa que produz a mesma mercadoria para que ela embarque no seu lugar e o crédito que ela recebeu, ela repassa para essa outra empresa no momento que ela está fazendo a exportação. E essa performance de exportação, ela tem diferenças de taxas, etc., e a gente consegue auxiliar as empresas nesse sentido, tá bom? Aí o próximo. O Cisfer. O Cisfer é um sistema que a gente tem na corretora para fazer o controle, a vinculação de todos os documentos que foram oriundos dessa exportação ou da importação, tá? Hoje, o Cisbacen, que é o Banco Central, ele não controla mais nenhum tipo de documento que vincule o recebimento dos valores pela exportação com a mercadoria que saiu ou que vai sair. Então, no exemplo, você, exportador, mandou uma invoice para o importador lá no exterior, e aí ele vai, então, adiantar o pagamento, que a maioria dos casos é isso. Você consegue negociar com o importador o adiantamento para que você produza a mercadoria, para que você embarque a mercadoria, tá bom? Aí você vai fechar o contrato de câmbio. Como é que a gente fecha o contrato de câmbio? A gente, na invoice, conforme a Milena falou, tem lá toda a descrição de quem é o comprador, quem é o vendedor, qual é o valor a descrição da mercadoria, a quantidade, o valor, o peso. Aí você tem um total. Nesse total, como ele vai pagar? Geralmente, as moedas que são transacionadas no mundo é o dólar, o euro e a libra esterlina. São as maiores moedas que são conversíveis, tá? Então, você manda... aí, o que acontece? Para a empresa lá fora mandar o dinheiro, é necessário que se tenha uma conta em moeda estrangeira no Brasil para poder receber esse dinheiro, tá? Quem é autorizado a ter contas em moeda estrangeira no Brasil? Somente bancos e corretoras e algumas agências de câmbio. Algumas agências de turismo, desculpa. Tá? Então, você, aí, como é que se dá a operação? A gente fornece, uma vez que a empresa tem um cadastro aqui com a gente, no nosso exemplo, na corretora ou que seja um banco, o cadastro padrão, onde ela está liberada para fazer essas exportações ou importações, a gente vai estar fornecendo o canal bancário, aonde consta qual é o código BIC Code do banco recebedor aqui no Brasil, qual é o IBAN. O IBAN é uma conta com uma série de números que identifica o país, o estado, o banco e a praça aonde esse dinheiro vai chegar. E depois você tem o beneficiário, que é o nome da empresa que fez a fatura, tá? Sempre é importante isso. Quem faz a fatura é quem vai receber o dinheiro, tá bom? Mesmo que a conta seja em nome da Fer Corretora, mas o dinheiro que está entrando é para o benefício, né? Para o futuro crédito da empresa ABCD, tá? Naquela conta única de moeda estrangeira que tem aqui no país, tá bom? Bom,
Dito isso, a gente precisa entender que uma vez que você recebeu o dinheiro, você tem que embarcar a mercadoria, tá bom? Aí você vai lá até as alfândegas, usa o nosso amigo Gilberto para fazer todo o despacho da mercadoria, tá? A mercadoria ela vai ser exportada. Uma vez que ela é exportada, ela tem um registro, é chamado DUE, Declaração Única de Exportação. Nessa DUE vai constar quem está exportando, qual é a mercadoria, quem é o comprador lá no exterior. A gente vai pegar esse número da DUE e vai vincular no contrato de câmbio que a empresa recebeu o dinheiro, tá bom? Aí o Banco Central fica tranquilinho, não vai encher o saco da empresa, vai estar tudo amparado, o dinheiro que entrou no país com a mercadoria que saiu do país, tá bom? E para isso existe esse sistema que a gente controla para que uma futura auditoria do Banco Central, que é muito comum acontecer constantemente, o Banco Central pede as operações para ver se existe o cliente, se tem o cadastro do cliente em boa ordem, se a documentação está em boa ordem, se houve, de fato, o embarque da mercadoria, etc. Conhecimento de embarque. Tudo isso em vista de minimizar os problemas que existem de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, etc. Mais uma vez, é o grande motivo das empresas serem liquidadas, radarem serem suspensos e até mesmo as instituições financeiras serem liquidadas do sistema financeiro nacional, tá bom? Próximo. Aqui a gente vai falar um pouco do câmbio turismo. Câmbio turismo é a coisa mais simples de acontecer, tá? Você dá o dinheiro, recebe o papel, dólar, euro, libra e uma série de outras moedas que existem no mundo destinado ao turismo, tá bom? Então, esse é um cadastro mais simples. Até o valor de $10.000, exige somente o documento de identificação, RG, CPF, e um comprovante de endereço, e aí você consegue comprar até $10.000 sem comprovação de renda, etc. E a outra coisa que tem, aqui fala do Travel Check, mas não está mais em uso, o que tem é o cartão pré-pago. Cartão pré-pago é o dinheiro de plástico, né? Você recebe uma carga nesse cartão, porque de antemão fechou um câmbio, e aí você vai para o exterior e consegue passar nas lojas, etc., que tem uma série de lugares que recebe. Geralmente isso tem as bandeiras da Visa, Mastercard, entre outras aí, tá? Só que para o cartão pré-pago já é exigido o cadastro completo. Por que tem que ter o cadastro completo? Porque quando a gente faz o cadastro completo, é exigido a origem do dinheiro, tá? Então, para a empresa, precisa entregar um balanço, um comprovante de faturamento, quem são os sócios, quem é o beneficiário final dessa empresa, tá? Quem é a pessoa física que está recebendo, para que tudo isso passa por vários filtros para saber se essa empresa, para saber se esses sócios, se essas pessoas não são criminosos, tá? Não são laranjas até mesmo. Também para saber se a empresa não tem débitos fiscais, tá? Empresa que não emite certidão negativa de débito não pode fazer operações financeiras, tá? E ter o controle real de que se uma empresa que está comprando $50.000, ela tem capacidade para isso, ela tem capital para isso, tá? Porque imagina que uma empresa está querendo comprar $50.000, que hoje é R$250 mil, e ela não tem uma comprovação de R$30.000 de faturamento. Da onde vem o dinheiro? E se você, uma vez, instituição financeira, faz a transação de câmbio, ela se torna conivente com isso,
e ela também é responsabilizada por essa operação, porque é o que a gente chama de, no crime de lavagem de dinheiro, quando você consegue colocar o capital em circulação. É onde que você esquenta o dinheiro, entendeu? Uma vez que passa por uma instituição financeira. Então, eu só queria dizer isso porque é muito importante. E as empresas exportadoras também têm que comprovar faturamento, tá bom? Não é porque você está recebendo que a gente não vai pedir toda a comprovação de faturamento. Por quê? Porque eu quero saber se a empresa aqui está emitindo a nota fiscal perante aos recebimentos que ela teve no país, tá bom? Então, isso seria entrando aí realmente no cadastro da empresa e depois a manutenção do cadastro, né? Que é a história do banco. Cobra tanto, atualiza o cadastro, o corretor a mesma coisa, conheça o seu cliente. Isso é uma coisa muito séria que a cada dia mais as instituições financeiras têm sido cobradas para que faça acontecer dessa forma, tá bom? Aí o próximo. Pode passar, isso já foi bem falado. Aqui a gente está falando sobre terceirização de importação e exportação. Tem empresas muito grandes que terceiriza todo o departamento de importação e exportação para a corretora. A gente coloca uma célula lá dentro e ela cuida de toda a documentação. Pode passar para o próximo. Aqui são alguns exemplos nossos de clientes nossos, né? Toyota, GM, Volkswagen, Ford. Tem todas essas empresas aí, a gente tem células que estão dentro dela, da própria FER, que facilita, né, para a empresa se focar no produto dela e deixar as demais coisas com quem tenha mais especialidade. Próximo aí. Pode passar. Aqui na nossa composição da diretoria, tem o senhor Lavia, que é, na verdade, você está falando aí, José Lavia Júnior é o filho do senhor Lavia, que é o senhor Lavia é o dono da corretora. Hoje ele é um senhor de quase 80 anos, ele tem mais de 50 anos de mercado, conhece muito. O seu Caio, que está aí também como representante dele, o filho, que infelizmente há um mês atrás ele faleceu, mas também já era um senhor de quase 80 anos, que, pasmem, todos os dias eles iam para a corretora para controlar, sabe? São pessoas que realmente amam o que fazem, né? E depois tem o nosso consultor técnico, que é o João Takauchi. Ele é o ex-auditor do Banco Central, que veio para a corretora, né, ser o nosso colaborador, para poder o Banco Central ter mais confiança em todas as operações que estão de acordo com o compliance, né, para poder normatizar todos os fluxos que existem dentro do câmbio, né, do que se refere câmbio. Tá bom? Aí, próximo. Bom, tá aí o meu contato, Kleber Ivan, sou corretor de câmbio, tá aí o meu telefone, né? Meu celular, esse celular também é o meu Zap. Quem quiser entrar em contato, tiver qualquer dúvida, que eu puder ajudar, fique muito à vontade. Tem meu e-mail, que é o kleber.ivan@fercorretora.com.br. Pode entrar em contato, eu acho que a Melina vai disponibilizar aí a minha apresentação para vocês. Vocês podem ficar muito à vontade aí, se tiver qualquer dúvida, para consultar a gente, tá bom? Agradeço. Maravilha aí. Em nome aí, juntamente com a Melina, né? Eu sou o Arnaldo aí, boa noite já a todos aqueles que entraram aí participaram conosco. Eu e a Melina, a gente faz parte desse grupo e montamos aí, fizemos esse trabalho trazendo esses convidados. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aí a participação do Gilberto e do Kleber e da própria Melina, né?
trazendo esses 3 temas para nós. Nós temos aí, acho que 2 perguntas, o Marcelo deve entrar aí agora. Nós temos 2 perguntas aí, que foram feitas pelo Maurício, e aí, o Marcelo, eu só, na nossa parte aqui, Melina, obrigado, e obrigado aí aos 2 convidados, e lembrando só dessas perguntas aí, que deve ser direcionada, acho que uma para o Gilberto e a outra para o Kleber, né? E aí eu convido o nosso mestre aí para ele assumir aí. Arnaldo, muito obrigado pelas palavras. E eu aproveito, eu vou ler as perguntas logo mais, para elas ficarem registradas também, mas eu também convido todos e todas que tenham perguntas a aproveitar esse momento também para fazê-las ou no chat, ou podem, depois que essas forem respondidas, podem abrir os seus microfones para fazer as suas perguntas. Então, para o Gilberto, o nosso colega Maurício perguntou: boa tarde, pergunto se a BGF voltou a operar, pois estavam com as operações suspensas. E ele diz ainda: existem outras opções de seguro de crédito além da estatal ABGF? Alguma seguradora privada? Olha, eu confesso que essa aí eu vou ter que dar uma pesquisada um pouco mais, né? Porque como é órgão quase governamental, essas coisas elas abrem e fecham de acordo com o interesse praticamente aí do gestor, né? E quanto a essa questão das seguradoras privadas, também eu vou ter que dar uma olhada, porque você tem seguros de exportação, agora garantidor da operação em si, para a mercadoria sim, agora da operação eu precisaria dar uma analisada com um pouco mais de profundidade. Eu confesso que eu não tenho essa resposta de bate-pronto, não sei se a Melina tem essa resposta para dar. Sobre o seguro de crédito à exportação em empresas privadas, existem sim, Maurício, tá? Então, existem opções no mercado, e aí vai do empresário verificar o que ele tem de melhor preferência, qual a condição vai ser melhor fornecida para ele, tanto a empresa privada quanto a empresa pública, né, as empresas governamentais. Em relação à BGF, dela tá suspensa, não tenho nenhuma informação, estava até tentando buscar uma atualização aqui agora, eu acredito que ela está assim vigente, porque a gente consegue aí tá fazendo a simulação aí em relação ao crédito, tá? Então, estou tentando buscar alguma informação aqui para atualizá-los, se realmente ela está aí vigente, está ativa, está funcionando. Eu acredito que sim, porque o site deu uma entrada aqui e não consegui localizar nenhuma notícia, nenhuma informação que trouxesse algo que destoe disso que a gente aqui apresentou. O que eu vi também, o que eu olhei dentro da página, eu não vi nenhuma informação de que tivesse suspenso, né? Então, até, como eu não tenho nada oficial, então, para mim, está vigente, né? É claro que a gente sabe que muitas vezes aquilo que teoricamente está vigente, ele não está funcionando por um motivo ou por outro, né? E aí a gente tem que verificar o porquê. E qual que seria a próxima pergunta? Eu já vou lê-la. O Maurício mandou aqui uma no chat, eu convido a leitura, se quiserem. Uma notícia falando sobre a BGF deixar de emitir seguro de crédito. Então, se quiserem comentar depois. Vamos passar, enquanto isso, a próxima pergunta para o Kleber, em que o Maurício pergunta: como ocorre no caso do exportador optar por ter o valor da exportação depositado em conta corrente no exterior, inclusive no caso do exportador também ser importador e realizar os pagamentos de importação por meio desta conta corrente no exterior? Posso só fazer um adendo? Essa colocação que o Maurício trouxe, né, de que está suspensa, na verdade, não é que ela está suspensa. Quem faz agora a emissão do seguro do crédito é o gerenciamento de sinistro, tá? Só que todo o controle tem um contato, inclusive aqui no site da ABGF, que está disponível aí para que eles deem todo esse suporte, esse aparato também para os empresários que houver a necessidade, tá? Não sei se eu consigo puxar aqui, eu estou direto no site da ABGF, vou mandar o link aqui para vocês, tá? Perfeito. Então, sobre essa pergunta,
ela é muito interessante no momento que a gente tem vivido, para que as empresas elas tenham aí a sua proteção cambial, né? Então, algumas empresas têm questionado bastante isso, tá? Bom, primeiro ela precisa constituir uma conta em moeda estrangeira no exterior, né? Inclusive, a gente tem esse produto, a gente consegue dar esse suporte para a empresa abrir uma conta em moeda estrangeira lá fora. E aí, uma vez que ela tem exportação e importação, com essa conta em moeda estrangeira, ela fica com seu dinheiro dolarizado, então ela não sofre aí todas essas volatilidades que o nosso câmbio existe, tá? Só que, para fazer esse tipo de transação, o Banco Central, ele tem um mecanismo chamado DEREX, que é uma declaração de exportações efetivadas no exterior. Então, o que acontece? Todas as vezes que a empresa está pagando, está recebendo e pagando valores no exterior, ela precisa declarar isso para o Banco Central, tá? E aí é feito essa DEREX, tá bom? E aí, mediante aos processos que ela tem lá fora, patrimônio, e também as informações da conta corrente no exterior. Então, é necessário o quê? Que a empresa tenha lá todos os extratos bancários mensais, para que esses vão ser base para esse informe da DEREX. E a DEREX, ela é feita anualmente, tá? Tem uma data limite para ser entregue. Você precisa, as empresas, no caso, né, precisam entregar. E aí, eu já fiz alguns desses informes que são assim, relativamente simples de serem preenchidos, mas exigem um certo conhecimento, porque tem lá muitos tipos de nomenclaturas de mercadorias, de serviços, aonde a gente tem que estar preenchendo corretamente e no tempo correto, numa ordem cronológica correta. Porque, se você não faz isso, a empresa fica sujeita à multa, tanto por não entregar, quanto por ter informações falsas e informações que não retratam exatamente aquilo que aconteceu na mutação do patrimônio da empresa, né? Muito Não obrigado. sei se eu esclareci aí. Bom, se o Maurício quiser complementar a pergunta, também fique à vontade. A caixa de perguntas segue aberta. Nós tivemos aqui uma nova pergunta de um usuário anônimo, usuário do Zoom, que nos pergunta: empresas que possuem um regime tributário de lucro presumido podem manter as receitas de exportação no exterior? Há algum impedimento pelo regime tributário? Isso é uma boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Mas, assim, todas as empresas, seja ela pelo simples, presumido, ou a outra tributação, real, o lucro real, isso nada tem a ver com o que ela faz de exportação ou de importação, os valores que ela tem no exterior, tá? As diferenças tributárias que ela vai ter aqui é na hora dela apurar o lucro. Aí o contador é que vai falar isso daí, entendeu? Quanto teve de lucro? De acordo com o que é o regime que ela está sendo tributada. Mas nada impede ela de possuir empresas lá fora referente a esse regime tributário que ela escolhe. É isso mesmo, né, Giba? Obrigado. Só queria registrar que quem fez a pergunta foi a Nancy, também técnica da nossa equipe. E... Bom, opa. O Maurício retoma aqui a questão da BGF, apontando que seguro de crédito à exportação pela BGF, somente médio e longo prazo, estão excluídos os produtos para pequenas e médias empresas, segundo o site.
inclusive não permite simulação. Alguém gostaria de comentar? Ou alguém gostaria de trazer outra pergunta também? Esse tema aí é a Milena e o Giba aí. Manda ver. Eu confesso que eu vou ter que dar uma lida a respeito maior dessas coisas, porque às vezes tem algumas nuances que passaram batida no mar. É claro, a gente não se aprofundou em tudo, né? A ideia realmente aqui ela não é um aprofundamento, mas é uma boa, como o Maurício colocou, é uma boa pergunta e é uma coisa para a gente pensar, né? Para as próximas capacitações aí, o que a gente vai colocar para as pessoas, porque se realmente não inclui pequenas e médias empresas, talvez ele tenha que ser tratado num outro módulo. Né? Certo. Bom, muito obrigado. Estamos aqui não te cortando, mas só dar um adendo. Por experiência, tá? O que acontece? As empresas brasileiras exportadoras, tá? Elas, pequenas e médias empresas, que eu acredito que seja o caso aqui, né? Elas realmente, o mecanismo que ela tem de se proteger, o melhor mecanismo que ela tem de se proteger para poder receber os valores é o pagamento antecipado, tá bom? É como o chinês trabalha, tá? O chinês não manda mercadoria para cá se você não pagar antecipado. Nenhum país do mundo, tá? Para ser bem sincero, a não ser que seja uma relação de empresa matriz com filial, nenhum país no mundo negocia enviar mercadoria para depois receber dinheiro. Entende? Então, assim, a nossa cultura, muitas vezes, de ser, vamos dizer, aquela questão do vira-lata, né? Então, vamos deixar disso. A gente tem que se valorizar e ser igual a todos, porque quando a gente está negociando, a gente tem todo um Incoterm, que o Giba conhece muito bem, aonde você consegue se proteger, de certa forma, para saber quem está comprando a mercadoria, como que vai chegar essa mercadoria lá, na hora de entregar, até você pode não entregar antes de receber, tá bom? Então, existe todo um mecanismo, sem você precisar de uma cobertura cambial, de um seguro de banco, aonde que você vai gastar muito, a empresa vai gastar muito, o banco vai exigir muita coisa, se torna inviável, tá? A carta de crédito, por exemplo, é algo assim que o banco exige milhões de coisas para a empresa para poder emitir uma carta de crédito, tá? Então, se tratando de pequenas e médias empresas, eu digo, a melhor forma de se proteger é você receber o dinheiro antecipado, entende? Receba o dinheiro antecipado, seja com 50% para produzir a mercadoria, mais 50% na hora de embarcar, algum tipo de coisa assim, tá? Só dando aí um conhecimento de causa aí para, às vezes, para quem está querendo começar, né? Perfeito. Bom, muito obrigado pelas colocações. Acho que estamos sem novas perguntas agora. Então, vou agradecer aí, agradecer ao Arnaldo e à Melina por terem recrutado os nossos palestrantes. Agradecer, então, ao Gilberto, ao Kleber e, novamente, à Melina por terem apresentado, por terem aceitado esse desafio, que é, como eu comentei, apresentar esses tópicos complexos, dar esse panorama num tempo bastante restrito e compartilhar esse palco juntos, por trazer esse conteúdo de qualidade para o nosso público interessado e agradecer finalmente ao nosso objetivo final, a todos os empresários, todas as empresárias que compareceram aqui, que assistiram e agora ou a gravação posterior. Fico muito grato a todos e o PIEX está sempre à sua disposição. Qualquer coisa é só entrar em contato com o programa, com seus técnicos, com técnicos que você conheça e participe do programa, se não estiver participando, e os técnicos também ficam à disposição para eventuais esclarecimentos
e também ficamos à disposição para futuras parcerias com os nossos apresentadores. Muito obrigado e até logo. O Luiz perguntou se as apresentações serão compartilhadas. Em geral, busque com os técnicos que tenham lhe encaminhado o convite, e aí eles estarão posicionados para lhe encaminhar as apresentações. Tá certo? Então, muito obrigado a todos e todas, e até a nossa próxima capacitação coletiva, marcada para o dia 18 de agosto, em que falaremos sobre contratos internacionais e negociação com clientes estrangeiros. Isso, a colega Ana Valcher está nos lembrando também que vamos ter no dia 25 de agosto uma outra capacitação coletiva voltada para o setor de serviços. Então, estamos com um mês intenso. Vamos adensar o nosso cronograma de capacitações. Boa noite a todas e todos e até logo. Valeu, boa noite. Boa noite, mestre. Boa noite aí. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Kleber. Valeu. Um abraço, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí. A gente que agradece vocês. Mais uma obrigado. Vez. Lucas, boa noite. Obrigado. Valeu. Um abraço a todos aí. Obrigado. Os colegas aí que participaram também, obrigado. Valeu, também agradeço ao Giba aí, grande parceiro de longa data aí. E a esse espaço aqui tão nobre, poder colaborar um pouquinho aí com isso, tá? Fica à vontade aí, nas futuras, quiser chamar, convidar, sempre que puder, vou ter o maior prazer em colaborar. Valeu, cara. Obrigado. Foi um prazer para nós contar com a sua presença. Tá bom. Obrigado. Com licença de todas e todos, vou encerrar aqui a chamada. Tá, maravilha, mestre.